Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Não está muito alto? Então, é uma alegria estar de volta nessa casa, né? Cada 2, 3 meses eu estou aqui presente. Às vezes na quarta-feira à noite, às vezes na sexta-feira, e na segunda-feira já há um bom tempo que eu não estou aqui. É uma alegria muito grande, a espiritualidade presente. Agradece, né, a todos vocês que deixaram os seus afazeres para vir aqui assistir e ouvir as palavras do Evangelho de Jesus, ouvir as canções e receber da espiritualidade superior tudo aquilo que nós precisamos para seguir na nossa jornada terrena. Nós, só com as nossas forças, ela é grande, mas ainda é muito pequena perante as adversidades que a vida nos oferece. Então nós precisamos das forças espirituais, das forças divinas que nos sustentam na caminhada. Nós vamos começar essa palestra dessa tarde, é uma palestra musical, porém eu sempre gosto de falar, embora seja uma palestra musical, o propósito maior da nossa presença aqui é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus que nos sustenta, é Ele que nos dá vida, é o Evangelho de Jesus que nos faz caminhar. As canções, ela apenas nos sensibiliza e nos arremete ao plano superior com mais facilidade. E também, as canções, ela atrai, ela convida para esse ambiente aqueles irmãos nossos que já deixaram o corpo físico, já se encontram na pátria espiritual. Muitas vezes a canção toca o coração, o espírito desses irmãos, e eles são convidados a participar com a gente. E são muitos os irmãos desencarnados que aparecem nas palestras, nos cultos do Evangelho, para ouvir a palavra de Jesus, ouvir as canções e receber as energias do plano maior. Então vamos começar essa palestra com uma oração que o Mestre Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos fazer uma canção. Eu sempre costumo abrir os cultos do Evangelho com essa canção, que ela é muito linda, e é uma canção que toca o coração dos encarnados. Chama-se Oração de São Francisco. Quem souber, canta com a gente, tá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar
que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não precisa aplaudir, não. Vamos cantar e falar de Jesus. Tá lá. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores em toda parte para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos para receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia, quanta luz descendo em nós. Vamos receber Jesus, quanta luz sobre nós. Vamos receber Jesus. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores multicores para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos para receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia, quanta luz descendo em nós. Vamos receber Jesus, quanta luz sobre nós. Vamos receber Jesus. O ambiente está preparado por uma cascata de luz.
A garganta aqui, que eu estou com a garganta seca. Então, queridos irmãos, nós vamos refletir nessa tarde sobre o Evangelho de Jesus, sobre o capítulo número 12, amem os seus inimigos. É o capítulo número 12, o item 18, que diz assim: foi uma mensagem trazida do mundo maior por Fenelon, um dos espíritos que também colaborou na codificação da doutrina espírita. Esse espírito Fenelon se manifestou em Bordeaux em 1861. E ele diz assim: amem uns aos outros e serão felizes. Procure amar principalmente aqueles que expiram em vocês a indiferença, o ódio e o desespero. Cristo, que deve ser o modelo de todos, deu o seu exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou ao ponto de dar o seu sangue e sua própria vida. O sacrifício de amar aqueles que nos ofendem e nos perseguem é muito difícil, mas é isso que nos tornará superiores a eles. Se os odiarmos como eles nos odeiam, não valeremos mais do que eles. Amar os inimigos é o presente que devemos oferecer a Deus, pois esse gesto chegará a Ele como um perfume de agradável aroma. A lei do amor, que manda amar indistintamente a todos, não nos livra o coração do convívio da ação dos maus. Olha que interessante. Mesmo a gente amando, se dedicando, fazendo a prática do bem e da caridade, que é o fundamento da doutrina espírita, é a caridade. E mesmo amando, se esforçando, se dedicando àqueles que nos odeiam, àquele que nos ofende, àquele que nos causa dor, desesperança, insatisfação, mesmo assim, nós nos dedicando, nós não estamos livres dessas pessoas maus, dessas pessoas cujos sentimentos ainda estão ligados aos bens terrenos e não aos valores espirituais. E esse espírito diz o seguinte: eu bem sei que é muito difícil, pois durante a minha última existência terrena passei por essa tortura. Fenelon, um espírito muito elevado, ele fala que na última encarnação dele, ele passou por essa tortura de ser ofendido, ser agredido, ser atacado pelos inimigos deles. E faz o seguinte: aqueles que violam a lei do amor serão punidos por Deus nessa vida ou em outra. Não esqueçam, meus queridos filhos, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta de Deus. Então, viver na Terra como encarnado, diante de todas as adversidades, das dificuldades, das pessoas com diferentes pensamentos e sentimentos, é muito difícil nós, em algum momento, não sentir raiva, não sentir ódio. O que nós não devemos alimentar é a mágoa. E o objetivo dessa nossa palavra, nós vamos falar hoje do ódio. O ódio, esse mal terrível que destrói o ser humano, destrói o corpo físico e destrói também o espírito. Como nós vamos falar sobre o ódio, nós vamos falar um pouco e vamos cantar um pouquinho para intercalar, para que a palestra fique mais agradável. Então vou cantar uma canção também para Nossa Mãe Santíssima, que quem souber canta. É uma canção muito antiga, mas é muito linda, que fala assim, ó.
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, por filho me adotou. Às vezes me pego e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mais uma vez. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãezinha do puro amor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de amor Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pro seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. E ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o amor nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim.
Todo mundo. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher aquilo que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para te entregar quando ele aqui voltar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui me deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Obrigado. Então nós vamos continuar mais um pouquinho, vamos falar desse mal terrível que destrói a humanidade, destrói o ser humano, chamado ódio. Freud, psicanalista Freud, citou dois exemplos interessantes, chamados impulsos de vida e impulsos de morte. Os impulsos de vida é tudo aquilo que eleva o espírito para cima. A alegria, o trabalho, a família, a paz, a esperança, tudo que faz a vida crescer. Nós chamamos de impulsos de vida. E os impulsos de morte, que é o desânimo, o desalento, a depressão, a inimizade, a calúnia, e tudo que faz a vida cair, nós chamamos tudo isso de impulso tanatológico. A tanatologia é uma ciência que, quando o corpo físico desencarna, eles fazem a autópsia para ver o estado, por que o corpo desencarnou. E é um estado também de descompensação dos interesses da vida do corpo físico. Nós chamamos de impulso tanatológico. Nós encontramos no ódio essa força terrível que vai acumulando, que vai maculando a pessoa, destruindo a vida, infectando a criatura. O ódio tem 1000 defeitos, cada um pior que o outro. Quando pensamos nos males que o ódio provoca, olha o que esse espírito fala, o que o ódio provoca: acidez, diarreia, desânimo, hipertensão, inapetência, problemas cardíacos. Todos esses elementos são provocados pelo sentimento do ódio. Muito embora, como encarnado, nós não conseguimos nos livrar dele 100%, mas nós, principalmente os espíritas,
que recebe em todas as palestras, em todos os momentos, a orientação de que a gente deve crescer, amar, aprender a servir, a ser caridoso. Nós não devemos alimentar o ódio e, se possível, eliminar gradativamente esse sentimento do dia a dia da gente. O ódio é uma força destrutiva por excelência. E quando ele começa a agir, ele não para. Nós vemos muitas pessoas que, por motivo de ódio, desequilibrada, entra num processo de obsessão, porque o ódio acaba sendo obsessão. É a influência de espíritos de baixo quilate, de baixa elevação, que fica nos intuindo, e ele procura normalmente aquelas pessoas que dão brecha para ele. Porque quem está vigilante, como diz Jesus de Nazaré, orar e vigiar, quem está vigilante sofre essa influência, mas numa condição bem menor do que aquele que é invigilante. Então, quando o ódio começa, ele pega a pessoa, ele vai desequilibrando, a ponto de pessoas do bem, pessoas de amor, chegar a assassinar o outro, fazer coisas terríveis por conta desse sentimento maligno que é o ódio. E ele continua: se o detentor do ódio, aquele que está alimentando esse sentimento, não cair na realidade positiva dessa força ou dessa energia negativa que impulsiona e conduz o espírito, se não tiver o controle, poderá destruir toda a energia da pessoa e levá-lo à prática de atos de estupidez, gerando karmas negativos, o qual o espírito que gerar karmas negativos por conta do ódio, por conta de atitudes que vão em desacordo com as leis divinas, mais cedo ou mais tarde ele vai responder por esses atos. Fala que a pessoa terá que responder nessa ou em outra vida. Por isso que em muitas circunstâncias a gente às vezes nos pergunta: nossa, mas por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tantas dificuldades? Por que isso acontece comigo? Por que aquilo só acontece comigo? A gente sempre acha que as piores coisas do universo só acontecem na vida da gente, mas acontece com todo mundo. Muitas dessas situações acontecem, nós olhamos para a vida presente e procuramos: poxa, onde eu estou errando, que eu estou passando por tanto sofrimento dessa natureza? Se nós não encontrarmos nenhuma razão na presente reencarnação, possivelmente esse sofrimento, ele vem de vidas passadas. Nós somos espíritos milenares. Nós vivemos nessa existência, nesse momento, múltiplas existências. E às vezes nos vem como reminiscência de vidas passadas, sentimentos negativos, impulsionando a gente a ter sentimento de ódio ou a cometer atos que, quando a pessoa está equilibrada, ela não cometeria. Então, aquele que alimenta o ódio, ele gera karmas difíceis para ele, que ele vai ter que responder mais cedo ou mais tarde. Pensamos que o ódio, antes de destruir a outra pessoa, nós sentimos ódio de certa pessoa. Antes dele destruir aquela pessoa, primeiro ele destrói a nós mesmos. Esse espírito que trouxe essa mensagem é um espírito muito elevado. Para ele nos trazer essa informação, através de psicografias, é uma mensagem muito importante. O seu detentor, aquele que porta o ódio, portar o ódio no espírito, na caminhada, é carregar lixo na alma. Por isso vale a pena pensar nessa força descompensada, descontrolada, em que o ódio se traduz. Serve apenas o ódio para nos fazer morrer um pouco mais. Vale a pena pensar como esse ódio aparece em nossas vidas. Porque às vezes está tudo correndo mais ou menos bem, a vida da gente está tranquila, as coisas estão caminhando, e de repente a pessoa começa a sentir ódio, raiva, alguma coisa descontrolada. Esse irmão fala para a gente: vale a pena refletir, por que eu estou assim? Por que eu estou tendo esse sentimento? Por que isso está acontecendo comigo? Refletir o porquê que esse ódio está encontrando guarida em nosso espírito. Afirma, olha o que ele fala: afirma
os seres espirituais que guiam a humanidade, os espíritos elevados. Que o ódio é o amor que enlouqueceu. O ódio é o amor que adoeceu. Porque a mesma energia que nós usamos para construir, agora é usada para destruir. Se até momentos atrás nós estávamos amando, construindo, edificando nossa vida, quando nós recebemos esse sentimento de ódio, você passa a destruir tudo aquilo que você construiu. A mesma criatura para quem dirigimos o olhar de ternura e de amor, agora temos um olhar frioso, olhar maldoso que parte na direção do opositor. Então, aquelas pessoas a quem a gente amava, quem a gente ama, o amigo, o parente, que a gente tinha esperança e olhava com amor, quando estamos entediados ou odiando, a gente passa a dirigir um olhar frio, de desprezo, de ignorância, de indiferença para aquela pessoa. Depois de 2000 anos que Jesus esteve aqui nos ensinando a amar, principalmente os nossos inimigos, precisamos refletir sobre esse sentimento nefasto, porque quem alimenta o ódio ateia fogo na própria alma e deixa o vaso da própria alma uma borra lamacenta de dor. Olha que esse Espírito fala, aquele que alimenta o ódio, nós somos um vaso divino que recebe o Espírito criado por Deus, nosso Pai. Então nós não podemos usar esse vaso que recebe o Espírito divino criado pelo nosso Pai Celestial, deixar que essas energias negativas preencham o vazio desse vaso. Nós temos que converter isso em amor, em bondade, e quando estivermos forçados a ter esse sentimento, fazer uma oração, uma prece, e se livrar desse sentimento nefasto, como diz esse irmão nosso. Nossa, eu estou procurando um. Está aqui. Nós precisamos ter fé e coragem para seguir adiante, quando nos sentirmos abalados, ou entediados, ou odiando, nós temos que procurar a espiritualidade superior para livrar desse sentimento. O sentimento que invade o meu ser me faz parar, pensar e prosseguir. Por tudo que hoje vivo, eu posso afirmar, é a fé em ti que trago em mim, que me ajuda a caminhar. Se até aqui cheguei, quero acreditar, sozinho não iria suportar. Por tudo que passei, por tudo que vivi, somente minha fé para me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. Sentimento que me envolve e me faz compreender. É teu amor que habita em mim e me dá forças para vencer. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. Sentimento que me envolve e me faz compreender. É teu amor que habita em mim
e me dá forças para vencer. Para nós falarmos de amor, quem lê o livro 2000 anos, perdão, vai lembrar bem do amor da Lívia pelo nosso Emmanuel hoje, que na época era o senador Públio Lentulus, que foi convidado 2 vezes ou mais vezes para ter um encontro com Jesus, mas recusou. E esse espírito tão maravilhoso que era a Lívia, um espírito muito elevado, acompanhou toda a trajetória desse espírito, que agora, depois de 2000 anos, é o nosso Emmanuel, que traz tantas mensagens do mundo maior, que nos auxilia a nossa caminhada terrena. E essa canção foi uma canção que a Lívia, um poema que a Lívia declamou quando o Públio Lento disse que não queria mais amá-la e separou da nossa irmã. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinha na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de buscar-te entre as flores, na claridade do céu. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de buscar-te entre as flores, na claridade do céu. Todo joelho se dobrará e toda vida proclamará
que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver sua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá nos derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado Jesus iria ficar? Jesus veio pra ficar, Jesus que me faz feliz,
Jesus que me faz cantar. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora Jesus chegou, Jesus que me faz feliz, Jesus que me faz cantar assim. Na 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 O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora Jesus chegou, Jesus que me faz feliz, Jesus que me faz cantar assim. Ainda bem. Vamos encerrar?